Vamos lá. Gente, então vamos lá. Já coloquei aqui para gravar nossa aula. É o Marcos Paulo. E aí, Marcão, Brooklyn 1999. Salve aí, quebrada. Gostei do nome, viu? É nóis. Vamos lá, gente. Agora você meteu um Brooklyn, né, irmão? Você foi muito Estados Unidos, né? Você tinha que ter metido mais um brasileiro, né? Um Tabuão da Serra, 1999. Um Rocinha, 2000, né? Eu acho que ficava mais contexto, assim, né? Do, do Brasil. Itaquera, 2001. Mas enfim, vamos lá. Gente, nossa aula já está sendo gravada aqui. Deixa eu só perguntar aqui para vocês, pra gente saber. Vocês vão querer fazer 2 aulas seguidas, sem intervalo, ou vocês querem fazer uma aula uma aula para intervalo e a outra? Ou nós vamos seguida? O que vocês preferem aí? Seguida? Thaís falou seguida. Divina W por intervalo. Seguida. Intervalo para respirar e colocar as ideias no lugar. Intervalo breve. Qual que é o horário de aula, professor? Quanto tempo? Não, sim, porque o horário da aula é mais 1h30 até 3h30, né? Nós começamos 2 horas, entre aspas, seria 4 horas. Só que assim, cada matéria, digamos assim, vamos colocar uma matéria que são 4 créditos, tá tendo mais ou menos 1h30, 1h40 de aula. Então o total da gente hoje vai ser mais ou menos isso. 1h30, 1h40. Então seria 40, 50 minutos para cada aula, sabe? Então vocês que mandam. Enfim, vamos fazer o seguinte, a gente começa essa aula nossa aqui, e aí a gente vê como é que faz, vê como é que tá o clima de vocês aí, se continua, se para, e a gente vai vendo, se todo mundo tiver de boa a gente continua, senão a gente dá uma parada rapidão, beleza? Pra gente não perder tempo. Então vamos lá, é nóis então. Gente, vamos começar hoje, né, falando sobre a nossa matéria de prática penal simulada, né, matéria essa que é dividida em estágio supervisionado 3, estágio supervisionado 4, mas basicamente é a mesma matéria. E o que é essa matéria de prática penal simulada? A gente fez uma breve introdução semana passada, falando e expondo que a prática penal simulada é justamente a exposição, né, do processo penal num sentido prático. A matéria de prática penal simulada é justamente o desenvolvimento, né, ou, digamos, a contextualização do processo penal, como que ele funciona, como que ele é desenvolvido, como que ele é finalizado, num aspecto, em um sentido mais prático. Por isso que eu até estava falando com a Ana, essa matéria nossa, ela, obviamente, ela vai ter um pouco de teoria, né, para a gente ter um fundamento, para a gente, né, ter uma base dentro da nossa matéria, para que vocês possam entender, mas essa teoria sempre voltada e direcionada para a parte prática. Ou seja, essa matéria é uma matéria que tem conteúdos teóricos, mas para serem aplicados de maneira simulada. Então vamos lá, eu queria começar a nossa matéria e o nosso conteúdo inicialmente falando e contextualizando para vocês sobre os procedimentos criminais. Então nós vamos começar a nossa matéria tratando justamente dos procedimentos criminais. E à medida que a gente for desenvolvendo o assunto de procedimentos criminais, a gente vai especificando algumas situações. Vamos lá. Quando a gente fala de procedimento, a gente tem a ideia que procedimento é o grupo ou conjunto de atos concatenados, ou seja, o grupo ou conjunto de atos que se reúnem com uma mesma finalidade. Quando a gente fala de um procedimento, a gente está falando justamente de um conjunto de formalidades, de um conjunto de atos, de um conjunto de formas que são reunidas com uma mesma finalidade, ou com o mesmo objetivo. E o procedimento criminal, ele não é diferente. O procedimento criminal é justamente um procedimento que reúne determinados atos processuais penais, melhor assim dizendo, com uma finalidade, que foi o que a gente falou na aula passada. Na persecução penal, que envolve tanto a parte de investigação
quanto à parte de processo, a persecução penal tem como objetivo a solução do crime. Tem como objetivo a perseguição do crime e encontrar autoria e materialidade para aquela infração penal. Como a gente está tratando de uma matéria processual, a gente não vai dar tanto foco ou, digamos assim, tanta vazão para a parte de inquérito, né, para a parte de investigação policial. Até porque a parte de investigação policial, né, gente, é uma matéria policial, né, uma matéria que ali quem cuida é a polícia investigativa, a polícia repressiva, polícia civil em termos estaduais e polícia federal. Né? Então não dá para a gente fazer um estágio ainda, né, na polícia civil, na polícia federal para cuidar da parte do inquérito. Então a gente vai focar mais nessa parte processual. Então vamos lá. Gente, o procedimento criminal, ele se divide em duas grandes frentes. O procedimento criminal, ele se divide em procedimento comum ordinário e procedimentos especiais. Perdão, o procedimento criminal, ele se divide em duas grandes frentes, procedimento comum e procedimentos especiais. Eu falei procedimento comum ordinário, o procedimento comum ordinário é uma espécie de procedimento comum. Então vou me corrigir aqui. O procedimento criminal, ele se divide em duas grandes frentes, em duas grandes abas, digamos assim. O procedimento criminal, ele se divide em procedimento comum e procedimentos especiais. Beleza? Procedimento criminal, ele tem o procedimento comum, que é um gênero, e os procedimentos especiais, que são outro gênero. Vamos lá. O procedimento comum, ele se divide em três espécies. Existe o procedimento comum ordinário, existe o procedimento comum sumário e existe o procedimento comum sumaríssimo. Então, o procedimento comum, que é o tradicional, vamos colocar assim, o procedimento comum, ele se divide em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. E o que determina, ou o que vem a fazer com que um procedimento seja ou ordinário, ou sumário, ou sumaríssimo? Justamente a quantidade de pena máxima prevista em abstrato para determinado crime. Vai ser adotado o procedimento comum ordinário nos crimes em que a pena máxima prevista em abstrato seja igual ou superior a 4 anos. Então vai se ligando. Procedimento comum ordinário, ele é adotado nos crimes quando a pena máxima prevista em abstrato é igual ou superior a 4 anos. Ou seja, todo crime que tiver, e aí a gente vai falar as situações, quando o crime tiver previsto lá no Código Penal, tá, e a pena em abstrato dele for igual ou superior a 4 anos, vai ser adotado o procedimento comum ordinário, que é a regra, e é justamente esse procedimento comum ordinário que nós vamos trabalhar na nossa matéria. O procedimento comum sumário, ele é adotado nos casos em que os crimes possuem pena máxima, tá, em abstrato, superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Então, o procedimento comum sumário, ele é adotado nos crimes em que a pena máxima em abstrato seja superior a 2 anos e inferior a 4 anos, beleza? Já o procedimento comum sumaríssimo, que é o procedimento mais rápido, é um procedimento mais célere, e até falo para vocês, o procedimento comum sumaríssimo é aquele que segue o rito lá da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. O procedimento comum sumaríssimo é aquele utilizado nas infrações penais de menor potencial ofensivo. IMPO é a sigla para infrações penais de menor potencial ofensivo. Procedimento comum sumaríssimo, então, ele se aplica para as IMPO. O que são as IMPO? São os crimes que têm pena máxima até 2 anos e as contravenções penais. Ou seja, os crimes que tiverem pena máxima até 2 anos e as contravenções penais vão seguir o procedimento comum sumaríssimo, e o rito, né, a lei que vai ser aplicada vai ser justamente a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95, beleza? Então, bacana. Eu vou só dar uma pincelada aqui
a gente não vai trabalhar eles, mas falar para vocês que se de um lado existe o procedimento comum, do outro lado existem os procedimentos especiais. O que são os procedimentos especiais? Procedimentos especiais, ou o procedimento especial, é aquele procedimento, ou são aqueles procedimentos que possuem peculiaridades próprias, que possuem formalidades próprias e possuem uma lei específica para determinar como deve ser seu andamento. Então, o procedimento ou os procedimentos especiais são aqueles que são previstos em uma legislação própria, indicando como que devem se proceder. Exemplo de procedimentos especiais: procedimento do júri, crimes dolosos contra a vida. Nós temos a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Nós temos Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Os crimes contra a propriedade material, crimes praticados por funcionário público. Esses crimes, eles seguem regras próprias. Normalmente existe uma lei específica para determinar e para prever como que deve ser o procedimento desses crimes, ou pode estar previsto no próprio Código de Processo Penal, mas de uma forma específica. Por exemplo, os crimes dolosos contra a vida, procedimento do júri está previsto todo no Código de Processo Penal. Esses procedimentos especiais, então, eles seguem regras próprias e diferentes da do procedimento comum, beleza? Por isso que são chamados de procedimento especial. Beleza. Dentro disso, eu queria fazer um contexto com vocês aqui, maior, tratado num sentido amplo, como que vai ser a nossa matéria. E eu vou explicar isso na teoria. Vamos lá. Nós vamos seguir o procedimento comum ordinário. Nós vamos adotar, né, já que é a regra, e nós vamos trabalhar justamente o procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário, que é regra no ordenamento jurídico, e vai ser também, né, a nossa, digamos, a nossa base aqui na nossa matéria. O procedimento comum ordinário, ele possui regras próprias. E aí eu queria falar para vocês, quem quiser acompanhar ou quem estiver acompanhando, começa lá no artigo 394 do Código de Processo Penal. Tá? O procedimento comum ordinário, ele tem previsão lá no artigo 394 do Código de Processo Penal. E aí, como que vai ser a dinâmica e o que a gente vai estudar dessa primeira aula até a nossa última aula? O procedimento comum ordinário, como eu falei inicialmente, ele traz um grupo, um conjunto de atos e formalidades que devem ser seguidas. E como que o procedimento comum ordinário ele se desenvolve? E eu vou falar quais que são esses atos que compõem ele. O primeiro ato do procedimento comum ordinário é justamente o oferecimento da petição inicial. O procedimento comum ordinário ele se inicia com a propositura da petição inicial. E aí eu queria que vocês, principalmente, né, o oitavo período A, se identificasse com isso, porque é justamente o processo ele vai iniciar com vocês. Vocês foram sorteados para, né, serem grupos de acusação, ou seja, o processo e o nosso, né, a nossa dinâmica processual nessa matéria vai começar justamente com o ato de vocês. Qual? Quando vocês oferecerem a petição inicial. Beleza? Depois da petição inicial, o que acontece? Depois da petição inicial, a figura do juiz aparece, a figura do magistrado aparece, podendo receber ou rejeitar a petição inicial. Então, depois que é oferecida a petição inicial, o magistrado ele tem duas escolhas. Ou ele pode aceitar a petição inicial, ele pode receber aquela petição inicial, e a gente vai falar isso mais pra frente hoje. Se ela tiver instruída e se ela conter todas as condições da ação, todos os pressupostos processuais necessários. Ou, se essa petição inicial ela não tiver instruída e ela não contiver as condições da ação, os elementos da ação e os requisitos de uma ação penal, o que vai acontecer então? O juiz vai rejeitar essa petição inicial, beleza? Vamos lá. Havendo recebimento da petição inicial por parte do juiz, o que vai acontecer? Acontece a citação, tá? Acontece a citação. O oficial de justiça, como regra geral, vai lá e vai citar o réu, né? Vai citar o réu.
como nós não temos um oficial de justiça trabalhando para a gente nessa matéria, a nossa citação ela vai ser eletrônica, né? A nossa citação vai ser virtual. Mas eu quero que vocês saibam que dentro de um processo, depois que o juiz recebe a petição inicial, ele cita o réu. E depois da citação do réu, o que acontece? Surge, então, a necessidade de oferecer resposta à acusação. E aí entra o pessoal do 8º período B. Vocês ficaram como grupo de defesa. Depois que o juiz receber a petição inicial, ele vai citar vocês e vai abrir prazo de 10 dias para vocês oferecerem justamente a resposta à acusação. E vocês vão responder às acusações que foram feitas contra, né, o cliente de vocês. Ou seja, surge então a figura da resposta à acusação lá no artigo 396 e 396-A. Beleza? Bacana. Depois da resposta à acusação por parte da defesa, o juiz ele pode tomar mais duas alternativas, ou ele pode tomar mais duas decisões. Ou o juiz ele fica convencido da inocência do réu e dá uma decisão de absolvição sumária. Ou seja, e aí eu vou falar disso mais pra frente, mas vamos supor que na resposta à acusação, o juiz já fique convencido que o réu é inocente. Já fique convencido que o réu agiu em legítima defesa, ou fique convencido que o réu não foi o autor do crime, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Se o juiz ficar convencido da inocência do réu, ou da falta de materialidade do delito, isso após a resposta à acusação, o juiz pode absolver sumariamente o réu. Ou seja, o juiz pode absolver o réu antes de produzir provas, antes de levar o réu para uma audiência de instrução e julgamento. Falando na parte prática para vocês como advogado, essa absolvição sumária ela é muito, mas muito improvável que aconteça. A não ser que seja um caso assim gritante, um caso evidente de excludente de ilicitude, de excludente de culpabilidade, um caso evidente de conduta atípica, a não ser que seja assim, algo bem claro e bem manifesto que implique na inocência do réu, 95% dos casos o juiz vai mandar para audiência de instrução e julgamento. Tá? O juiz vai mandar para audiência de instrução e julgamento. Então, qual que é o caminho, então? Se o juiz não absolve sumariamente o réu, o juiz marca, então, a audiência de instrução e julgamento. O juiz vai marcar a IJ, vai marcar a audiência de instrução e julgamento com foco na instrução processual penal, com o objetivo de produzir provas, com o objetivo de produzir elementos que ajudem na convicção do juiz. Ou seja, para que serve uma audiência de instrução e julgamento que nós vamos fazer virtualmente? Justamente para vocês, grupos de defesa e grupos de acusação, juntarem a maior quantidade de provas e a maior quantidade possível de elementos que possam influir no convencimento do juiz. E essa audiência de instrução e julgamento, ela pode conter vários atos, né? Ela contém vários atos. Então nós temos interrogatório do réu, nós podemos ter acariação, nós podemos ter oitiva de testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, laudo dos peritos, ou seja, essa audiência de instrução e julgamento ela pode reunir vários atos que tenham como sentido ou tenham como finalidade esclarecer o que de fato aconteceu, beleza? Ao final dessa audiência de instrução e julgamento, calma aí, a Thaís falou, o juiz pode absolver sumariamente em casos que caiba o princípio da insignificância? Thaís, assim, não vai caber absolvição sumária para os casos de princípio da insignificância. Por que eu estou falando isso? Se você for ver lá no artigo 397, tá? Se você for ver lá no artigo 397, vai ser causa de absolvição sumária, lá no 397, quando houver uma causa manifesta de excludente de ilicitude, quando houver uma causa manifesta de excludente de culpabilidade, se o fato narrado evidentemente não constituir crime ou se ficar extinta a punibilidade do agente. Seguinte, quando acontece princípio da insignificância ou quando incide o princípio da insignificância, vamos colocar aqui, uma pessoa vai e furta 2 pães numa padaria,
Tá? Uma pessoa furta 2 pães numa padaria. Tem crime? Pergunto para vocês, é uma pergunta, tá? Quando uma pessoa vai e furta 2 pães, ou ela furta uma pasta dental na farmácia, tá? Furto famélico, furto em razão de fome, enfim, ou de necessidade. Tem crime? Tem crime. Tem crime. Então não há que se falar que não teve crime. O princípio da insignificância, ele só vai excluir a tipicidade material da conduta. O que é a tipicidade material da conduta? A tipicidade material da conduta significa que houve um fato típico, houve um fato previsto em lei, mas que não teve relevância para o bem jurídico alheio. Então o princípio da insignificância ele não exclui o crime, ele não tem condão de excluir o crime, ele tem condão de fazer com que o juiz deixe ali de, por exemplo, aplicar uma pena, ou por exemplo, deixe de condenar alguém. Mas absolver sumariamente não, tá? Normalmente vai se instruir, até porque, e aí eu falo para você, até porque essa questão do princípio da insignificância, ela tem que ser analisada no caso concreto, tá? Tem que ser analisada no caso concreto. Por mais que nós temos os vetores de interpretação do STF, né? É princípio da insignificância quando há mínima ofensividade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica, quando há reduzida ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o juiz normalmente ele vai instruir o processo, até porque tem que analisar mesmo, tem que analisar se houve fato típico, tem que analisar se o bem furtado, ou enfim, a res, né, criminosa aí do princípio da insignificância, ela se adequa, né, aos vetores de interpretação do STF. Então, assim, não vejo essa possibilidade de absolvição sumária. A absolvição sumária tem que ser algo assim bem evidente, bem claro, beleza? Então, o princípio da insignificância, o juiz manda instruir do mesmo jeito. E aí na condenação, enfim, na sentença ele decide, beleza? Vamos lá. Depois da audiência de instrução e julgamento, o que existe ou o que surge? E é algo que nós vamos fazer na terceira VA. Lembrando, a primeira e segunda VA vão ser as acusações e as respostas à acusação. Segunda VA, audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência de instrução e julgamento, ou o juiz ele pode, na mesma audiência, tá? Ele abrir para as partes fazerem alegações orais, para as partes realizar os seus debates orais, tanto a acusação quanto a defesa. Nós vamos fazer isso, né, em audiência. Mas o mais comum é que o juiz abra prazo para apresentação de memoriais, tá? Depois da audiência de instrução e julgamento, o juiz, ele comumente, tá? É claro, né, gente? Cada juiz tem uma cabeça, mas comumente os juízes, eles preferem abrir prazo para apresentação dos memoriais. O que são os memoriais? Memoriais são justamente as alegações orais de forma escrita, tá? Os memoriais nada mais são do que as alegações orais, né, o debate oral, só que feito de forma escrita. E os memoriais são uma peça que comumente cai na OAB, tá? Principalmente na área criminal. Se eu não me engano, na OAB retrasada, eles cobraram memorial. E nós vamos fazer, né, vocês vão fazer os memoriais, tanto os memoriais de acusação quanto os memoriais de defesa. Beleza? E aí, depois que são apresentados os memoriais escritos, né, memoriais de defesa, memoriais de acusação e memoriais de defesa, o juiz vai e sentencia. O juiz vai e dá a sentença criminal, finalizando aí o processo penal. Beleza? Então, queria contextualizar vocês aí de como que acontece o procedimento como ordinário, para a gente poder desenvolver isso da melhor forma, beleza? Vamos lá, o que eu queria falar com vocês hoje? Hoje eu queria começar falando justamente sobre as iniciais penais. Queria falar com vocês justamente, e aí eu queria falar, isso serve tanto para o grupo serve tanto para o período do 8º A, quanto para o período do 8º B, tá, gente? Essa matéria teórica, ela é importante para vocês,
apesar de uma sala ficou responsável pela acusação, pela defesa, é uma matéria importante para vocês, até porque algo que eu vou pedir, né, não vai ser obrigado, mas pra gente, principalmente para vocês treinarem, quando eu, por exemplo, vou explicar a petição inicial, vou explicar, por exemplo, a acusação, vou explicar a queixa-crime. Eu quero que todo mundo me mande, tá, no AVA uma queixa-crime ou uma denúncia. Então nós vamos aprender, todo mundo vai aprender a fazer denúncia, todo mundo vai aprender a fazer queixa-crime, todo mundo vai aprender a fazer resposta à acusação. Mas não é porque uma sala está responsável por uma função que todo mundo não vai fazer. Não, todo mundo vai aprender a fazer. Pelo menos vai ter oportunidade de fazer. Beleza? Então vamos lá então. Vamos falar sobre, gente, a petição inicial, né, que é o que inicia o processo, que inicia o procedimento criminal. A gente sabe que no processo penal, a petição inicial ela é diferente do processo civil. No processo criminal, as petições iniciais, elas são chamadas e são conhecidas como ações penais, tá? Elas são conhecidas como ações penais. Essas ações penais, gente, elas podem se dividir em ação penal pública ou ação penal privada, tá? Queria que vocês soubessem isso. As ações penais, elas podem se dividir em ação penal pública ou ação penal privada. Fazer uma revisãozinha aqui para vocês e, né, contextualizar também a matéria. Quando que existe ou quando que surge uma ação penal pública? A ação penal pública é aquela de titularidade do Ministério Público, tá? A ação penal pública é aquela de titularidade do Ministério Público. É aquela que é oferecida pelo Ministério Público e é o Ministério Público quem tem competência para oferecer ela. A ação penal pública de titularidade do Ministério Público, ela pode se dividir em três. Ela pode se dividir em ação penal pública incondicionada, ela pode se dividir em ação penal pública condicionada à representação, ou ela pode ser dividida só em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. A outra é privada subsidiária da pública. Então, a ação penal pública de titularidade do MP se divide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. Qual que é a diferença das duas, gente? O que difere uma ação penal pública, lembrando que as duas são titularidades do MP, o que diferencia uma ação penal pública incondicionada e uma ação penal pública condicionada à representação? Qual que é a diferença delas? Na incondicionada, o próprio Ministério Público pode tomar a frente, não precisa de uma representação da vítima para querer ou não, como, por exemplo, roubo, estupro agora, né? E na condicionada representação, precisa da representação por parte da vítima. Por exemplo, lesão corporal dolosa, para dar início à ação penal pública. Precisa de um, vamos supor assim, de um positivo da vítima para querer dar andamento na ação. E na incondicionada não precisa. Não, beleza. Você só falou aí, Tati, só lesão corporal dolosa? Porque lesão corporal dolosa, ela não é ação pública condicionada à representação? Não, dolosa não. Dolosa ou não? Não. Ela é privada? Não, privada não, ué. A lesão corporal dolosa, ela é incondicionada. Incondicionada? Ué. Imagina uma lesão corporal gravíssima, um cara vai e arranca o braço do outro. Não, aí no caso de gravíssima, sim, mas tipo assim, é porque assim, no caso de leves... Não, mas aí é o que você falou. Depende do grau. Na leve e na culposa... Não, depende do grau. Não, é isso que eu tô falando. É porque você falou... Porque lesão corporal leve não, justamente. Especial, TCO, não é? Não. Agora, grave ou gravíssimo, aí já é inquérito policial, né? Não, é isso que eu tô falando. É porque você falou lesão corporal dolosa, achei que você tava falando de toda. É por causa que na leve e na culposa é diferente. Na leve e na culposa são diferentes. Agora, na lesão corporal grave e gravíssima é incondicionada, tá? Ô, Tati, até aproveitando que você falou, até perguntando pro pessoal da sala também. Qual outro crime que tem ação penal pública condicionada à representação? O estelionato. Ameaça.
O estelionato, Léo, agora depois do pacote de crime, salvo engano, também foi modificado de incondicionada para representação. O GG falou estelionato, ameaça, tá? A Divina W falou, nós temos ameaça também como condicionado à representação. Isso aí, gente. Agora até aprofundando aí nesse tema aí. A Tati falou, como muito bem falou, na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público ele depende da representação, ou ele depende do consentimento da vítima para ele oferecer a denúncia. Agora eu pergunto, se a vítima ela representa, ou se a vítima quer ver o seu autor, o seu algoz representado, a representação da vítima obriga o MP a oferecer denúncia? Vamos supor que numa ação penal pública condicionada à representação, a vítima vai e representa. A vítima vai e autoriza. Chega lá no MP, MP, eu quero que você processe o cara. O MP tem que ir processar? Gente, tudo bem? Eu não sei não, Léo, isso aí é novo para mim. Não. Não sei. Cabe ele ver a procedência primeiro. Como é que para é? ver. Eu também não sei, igual o Gesriel. No caso, ele veria a procedência primeiro para ver se tem nexo ou não, ou ele já poderia ir de cara e dar andamento. Esse é o raciocínio. A representação da vítima obriga o MP? A representação da vítima obriga o MP a denunciar? Não, porque ele tem que ver se tem um fato realmente, Justamente. Se tem um nexo causal e se gerou algum resultado. Justamente, é vai isso aí. Se vai compensar dar andamento, né, no processo. Justamente, esse é o raciocínio, tá, gente? A representação da vítima, ela não obriga o Ministério Público. O Ministério Público, ele é titular da ação penal, então ele que vai decidir se tem ou não sentido ele processar, se tem autoria, se tem materialidade, se tem viabilidade ou não a denúncia. Não é porque a vítima representa e autoriza que o MP fica vinculado a ela. Até porque o titular da ação penal é o Ministério Público, a representação só é uma condição de procedibilidade. Lembrando que na ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação da vítima ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? São chamadas de condições de procedibilidade. Já na ação penal privada... Léo. Oi? Só uma dúvida, que o senhor tinha falado sobre essa questão no caso, se a vítima representa, no caso, pro Ministério Público algum crime. Aí ele não é obrigado a oferecer a denúncia. Certo. E no caso de uma requisição do Ministério da Justiça, ele é obrigado, né? Aí ele fica vinculado. O entendimento da doutrina é esse, viu, Taizinha? Assim, deixa eu até aproveitar e falar para você. A doutrina entende que o Ministério Público, enquanto ele é titular da ação penal, ele tem autonomia para decidir se ele denuncia ou não. Que tanto a representação quanto a requisição do Ministério da Justiça seriam condições de procedibilidade. Agora, o entendimento da doutrina é a vítima ela representa, é uma autorização, enquanto o Ministério da Justiça ele requer, é uma ordem. Então, nesse caso, o Ministério Público ele fica vinculado ao que o ministro da Justiça pede. Beleza? Esse é o entendimento mesmo. Na ação penal privada, gente, nós temos que a titularidade é da vítima, é do ofendido. Lembrando só que na ação penal pública, ela se traduz por meio de uma peça chamada denúncia, tá? A ação penal pública ela é exposta através de uma peça chamada denúncia. Já na ação penal privada, a peça é chamada queixa-crime, tá? É queixa-crime. Na ação penal privada, até falar para vocês aqui, tá, gente? Isso serve até como questão de vocabulário, mas só falar para vocês. Vocês já ouviram aquela expressão fulano de tal que, por exemplo, foi furtado, foi roubado, enfim, foi vítima de um crime, o cara fala lá, eu vou lá na delegacia prestar queixa. Vocês já ouviram isso? Eu vou lá na delegacia prestar queixa. Ou alguém fala pra ele, vai lá na delegacia prestar queixa. Vocês já ouviram isso? Tá certo falar que o cara vai na delegacia prestar queixa
Quando uma pessoa ela vai na delegacia falar da ocorrência de um crime, isso é queixa-crime? Não. Quando alguém vai lá na delegacia, ou né, vai no juiz ou no MP falar que aconteceu um crime, como que isso é chamado? Como que isso é chamado? Vocês lembram? Não é queixa-crime. Quando alguém, eu vou até dar uma notícia-crime. Isso mesmo, é o que a Thaís falou. Notícia-crime. Em latim, notícia com 2T, criminis. Quando alguém vai na delegacia e fala, noticia que aconteceu um crime, isso se chama notícia-crime. A queixa-crime acontece quando há já uma ação penal privada proposta e oferecida pela vítima. A ação penal privada de titularidade da vítima, ela se divide em duas, tá? Em três, melhor dizendo. A ação penal privada, ela se divide em ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, aquela que é de titularidade da vítima, mas ela pode ser substituída pelo seu representante legal ou substituída pelo CAD, lá do artigo 28 do Código de Processo Penal, no caso de morte, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ação penal privada personalíssima, que é aquela de titularidade exclusiva da vítima e não pode haver substituição nem sucessão. Exemplo, crime lá do artigo 236 do Código Penal, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. E a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que o MP deixa o prazo para ele oferecer denúncia passar e a vítima, então, de forma substitutiva, oferece a queixa-crime. O que eu queria perguntar para vocês? Como que eu sei que um crime ele é de ação penal pública incondicionada? Como que eu sei que o crime é de ação penal pública condicionada à representação? Como que eu sei que um crime é de ação penal privada? Como é que eu vou saber? Por exemplo, até no sentido prático para vocês, grupo de acusação, vocês recebem lá uma denúncia, não, perdão, vocês vão receber um caso, né, simulado. Como que vocês vão saber se vocês vão ter que oferecer denúncia ou queixa-crime? Se vocês vão precisar da representação da vítima? Como que faz para saber? Vocês lembram? Luiz falou. A lei, eu acho que o próprio código já traz, né, Léo? Justamente. Vem escrito no CP. Calma aí. Assim, tá certo isso que vocês falaram, mas assim, vamos só ser mais técnico aqui. O pessoal falou, vem escrito no CP. Camilinha falou, abaixo da tipificação no código. Luiz Ribeiro falou, no caput. Primeiro, vem escrito no caput? Não. No caput vai vir o crime. No caput vai vir o crime. Agora, eu pergunto então para você, todo crime vem escrito no Código Penal, se vai ser de ação penal pública incondicionada, condicionada ou privada? Todo crime vem escrito? Todos não. E aí surge a pergunta, se não tá os crimes que não vem escrito, como que eu sei qual que vai ser a ação penal? Se tem crime que não vem escrito, exemplo, vai lá no 121. Ah, justamente. É o que a Camila falou, justamente. Isso mesmo. Parabéns, gente. Quando não vem escrito nada, aí a ação vai ser penal pública incondicionada. Quando num tipo penal não vier escrito qual tipo de ação penal e como que eu sei que vem escrito? Se for ação penal pública condicionada à representação, vai vir assim, somente se procede mediante representação ou requisição do ministro da Justiça. Se for ação penal privada, vai vir somente se procede mediante queixa. Beleza? Então, seguinte, regra. Se não vir escrito no crime, ação penal pública incondicionada. Sempre. Não vê escrito, sempre ação penal pública incondicionada. Se vir que é somente se procede mediante representação, ação penal pública condicionada à representação. Se vier escrito somente se procede mediante queixa, aí vai ser ação penal privada. Exemplo de ação penal privada, os crimes contra a honra, né, gente? Artigo 138, 139, 140. Calúnia, injúria e difamação. Beleza? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Bacana. Então eu descubro qual que vai ser a minha ação penal. Vocês vão receber o caso concreto, ou uma pessoa vê lá na OAB, né, descobre, enfim, na OAB não vai vir denúncia porque tem que ser peça privativa de advogado.
Mas vamos supor que em uma prova que vocês fizerem, vê lá o caso e você descobre. É caso de ação penal privada. Caso de ação penal pública. Tem prazo para oferecimento? Tem prazo para oferecimento da petição inicial? Vamos começar da denúncia. Tem prazo para oferecimento da denúncia? Quanto tempo que o MP tem que denunciar? Vocês lembram? MP descobriu que tem um caso. Quanto tempo que ele tem para denunciar? A Tati falou, a Tati privada possui 6 meses para representar, justamente. A Camila falou 5 dias. Seguinte, se for ação penal pública incondicionada, o MP tem prazo de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias solto. Então vamos lá. Prazo para o MP oferecer denúncia. Se o réu estiver preso, 5 dias. Se o réu estiver solto, 15 dias. Não confundir isso com prazo para terminar o inquérito. Tá? Não confundir isso para o prazo de terminar o inquérito. Vocês lembram qual que é o prazo para terminar o inquérito? Porque também no prazo do inquérito tem réu preso e réu solto. Vocês lembram o prazo que o delegado tem para terminar o inquérito? Depende do caso. Justamente. Réu preso 10, réu solto 30. Se for crime de justiça federal, 15 preso, 30 solto. Se for lei de drogas, 30, 90. Justamente, isso mesmo. E aí só uma curiosidade aqui para vocês. No caso da denúncia pelo MP, é 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se estiver solto. No caso da lei de drogas, é 10 dias se o cara estiver preso ou solto, tá? Na lei de drogas, o prazo para o MP oferecer denúncia é 10 dias, estando o cara preso ou estando ele solto, beleza? A Tati falou aqui, e vamos lembrar disso. No caso de ação penal pública condicionada à representação, o prazo para representar para o MP é de 6 meses. O prazo para representar para o MP é 6 meses. E na ação penal privada, o prazo também para apresentar a queixa-crime, né, é de 6 meses também. Né? Na ação penal privada, tem 6 meses para processar a pessoa. Esses 6 meses é contado do quê? É 6 meses contados a partir do quê? Vocês lembram? Autoria, justamente, isso aí. GG. 6 meses a partir do conhecimento da autoria do crime. Não é 6 meses da ocorrência do crime, tá, gente? É 6 meses a partir do conhecimento da autoria do crime. E até algo que eu vou falar para vocês, curiosidade. Olha o tanto que isso é louco na doutrina. Vocês lembram do caso João de Deus? Vocês lembram do caso João de Deus? Beleza. Lá, né, antigamente, antes da alteração legislativa, antes dos crimes contra a dignidade sexual serem transformados todos em crimes de ação penal pública incondicionada, existiam alguns crimes contra a dignidade sexual que eram de ação penal pública condicionada à representação. E aí o que aconteceu? O prazo era de 6 meses para representar. E aí, não sei se vocês lembram, passou muito tempo, né, de quando que aconteceu o crime e tudo mais. Como o prazo é decadencial, essas pessoas então perderam o direito de representar e, obviamente, o MP teria perdido o direito de denunciar. Só que o que acontece? Lembrando aqui dos casos João de Deus. Vocês concordam que muitas mulheres, ali muitas vítimas, só foram saber que aconteceu um crime, só foram conhecer a autoria do crime depois que explodiu na televisão? Vocês concordam com isso? Porque às vezes muitas mulheres ali foram abusadas e elas nem estavam sabendo que aquilo era crime. Às vezes elas, sei lá, estavam achando que fazia parte aí da loucura lá do cara e tal. E às vezes a mulher só foi se antenar e falar, caraca, velho, isso aconteceu comigo, isso foi crime depois que saiu na televisão. Então teve muitas mulheres que puderam representar
Porque o entendimento da doutrina e jurisprudência foi justamente esse. Elas só conheceram a autoria do crime depois que foi sair na televisão. Entendeu? Então, achei interessante falar isso para vocês verem que é bem do conhecimento aí da autoria mesmo. Léo, Oi? aproveitando a deixa do João de Deus, Ah, estava vendo algumas discussões essa semana na internet a respeito do crime e estava aberta a discussão sobre as vítimas ser vulneráveis. E quando acontece estupro de vulnerável, seria incondicionado, né? E aí, os advogados estavam mencionando que a fé que as pessoas continham, que ela acreditava que o poder que o João de Deus entregava sobre elas, deixariam elas vulneráveis. Total. E aí não teria um prazo correto. Aí eu achei até interessante esse levantamento que os advogados estavam fazendo sobre o caso. O negócio é que porque ali no caso do João de Deus, basicamente foram 2 crimes que aconteceram. Foi estupro de vulnerável ou posse sexual mediante fraude. Na posse sexual mediante fraude, quem não enquadrasse como vulnerável, né, entrava como posse sexual mediante fraude, e aí seria de ação penal pública condicional à representação. E aí o que você falou, Tati, com a lei 13.718, 2018, todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. E antes da 13.718, só o estupro de vulnerável que era. Então, muitos tentaram enquadrar a vítima como vulnerável justamente naquilo que você falou. E essa situação da fé entra em qual requisito? Suprimir a capacidade de resistência da vítima. A pessoa ali que está envolta ali pela fé, pelo aquilo que ela acredita, ela não oferece nenhum tipo de capacidade de resistência. Então, ainda que ela não seja doente mental, ainda que não seja menor de 14 anos, ela não oferece capacidade de resistência e, consequentemente, ela entra e pode ser enquadrada como vulnerável. Isso mesmo. Beleza? Vamos lá, então, gente. Caminhando aqui para o final da nossa aula aqui de processo penal, de prática penal, eu queria falar com vocês sobre os requisitos. Na aula que vem a gente vai fazer um modelo de denúncia e um modelo de queixa-crime, tá? Mas hoje eu já queria antecipar para vocês quais que são os requisitos para uma denúncia, quais que são os requisitos para a queixa-crime. Então é o seguinte, numa inicial penal ou numa petição inicial, no Código Processo Civil, vocês sabem que nós temos ali, né, os requisitos ali para uma petição inicial. No processo penal também não é diferente. Nós temos alguns requisitos para a petição inicial. E quais que são esses requisitos? Primeiro eu vou dividir aqui para vocês, tá, em termos de requisitos objetivos e condições da ação, tá? Primeiro eu vou falar sobre as condições da ação. Isso daí é até uma questão geral processual, né? Em teoria geral do processo, vocês aprendem quais que são as condições da ação. Quais que são as condições da ação? Até a dica para lembrar quais são as condições da ação é aquela sigla POLEIN, né? Vou até anotar aqui, POLEIN. Por que POLEIN? De possibilidade jurídica da ação, de legitimidade das partes e de interesse de agir. Então, as condições da ação, como regra geral, são essas 3. Possibilidade jurídica do pedido. Exemplo, você vai denunciar alguém que esteja vivo. Se você for denunciar a pessoa que está morta, está extinta a punibilidade dele. Não tem que se falar em denúncia ou queixa-crime como morto. Ou você só vai oferecer uma denúncia ou queixa-crime se não tiver, por exemplo, litispendência, né? Se não tiver outra ação idêntica em andamento. Então, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes. As partes têm que ser legítimas, exemplo, na ação penal pública tem que ser o MP que oferece, na ação penal privada tem que ser a vítima que oferece. E interesse de agir. As partes elas também têm que ter interesse de agir. Exemplo, não adianta oferecer uma ação penal contra fato prescrito. Por quê? Porque aí não tem mais interesse de agir. Agora, na ação penal, além desses 3 requisitos, existe mais uma, além dessas 3 condições da ação, existe mais uma condição da ação.
Isso é doutrinário, é a quarta condição da ação penal. Qual que é a quarta condição da ação penal? Se chama justa causa. A quarta condição da ação penal é a justa causa. O que é a justa causa? É o conjunto mínimo probatório, que uma pessoa, que o titular da ação penal tenha para oferecer a sua petição inicial. Justa causa, então, são os elementos probatórios mínimos que fundamentam o oferecimento de uma petição inicial. Ou seja, para oferecer uma denúncia, tem que ter pelo menos uma base, tem que ter indício de prova, tem que ter indício de autoria. Para que seja oferecida uma queixa-crime, tem que ter indício de materialidade, tem que ter indício de autoria. Não adianta oferecer uma denúncia, uma queixa-crime sem nenhum tipo de prova. Igual o GG falou, no mínimo tem que ter materialidade. Né? No mínimo tem que ter materialidade para saber que o crime aconteceu, senão não tem sentido. Ou seja, as 4 condições da ação penal são possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes, interesse de agir e justa causa. Tem que ter justa causa. Justa causa é justamente o suporte probatório mínimo que fundamenta o oferecimento de uma petição inicial. São os elementos probatórios envolvendo autoria e materialidade que possibilitam a petição inicial ser oferecida, beleza? E por último, eu vou falar sobre os requisitos da ação penal, tá? Vou falar sobre os requisitos da ação penal. Quais que são os requisitos da ação penal? Tá lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Artigo 41 do Código de Processo Penal. Quais são os requisitos, tanto da denúncia quanto da queixa-crime? Primeiro requisito, tem que ter exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Ou seja, tanto uma denúncia quanto uma queixa-crime, ela tem que expor de forma detalhada o crime que aconteceu. Tem que expor o fato criminoso nas suas características. Foi de noite, foi de dia, qual foi o meio de execução, qual foi a forma de execução, qual foi o resultado que aconteceu. Ou seja, o fato criminoso ele tem que ser exposto detalhadamente com todas as suas características de forma detalhada. Segundo requisito, tem que ter a qualificação do acusado ou pelo menos esclarecimentos que o façam poder ser identificável. Então, o segundo requisito da denúncia ou queixa-crime, tem que ter a qualificação do acusado. Se não tiver a qualificação do acusado, por exemplo, não tem os documentos do cara, não tem o nome dele, tem que ter pelo menos, tá? Tem que ter pelo menos algum tipo de elemento que faça poder ser possível identificar a pessoa. E aí eu falo até no sentido mais básico. Uma tatuagem no rosto que faça identificar o cara, uma alcunha, um apelido para saber identificar quem que é a pessoa. Então, se não tiver qualificação do acusado, tem que ter pelo menos algum esclarecimento. Tem que ter a classificação do crime, tá? Tem que ter a classificação do crime. Se é crime de furto, é furto. Se é crime de roubo, é crime de roubo. Se é crime de estelionato, crime de estelionato. Tem que ter a classificação do crime e tem que ter não, né? Se for necessário, o rol de testemunhas. Apresentação do rol de testemunhas, se necessário. Lembrando que no procedimento comum ordinário, o máximo é de até 8 testemunhas, tá? Até 8 testemunhas lá no procedimento comum ordinário. Beleza, gente? Tranquilo? Sossegado? Então, essa primeira parte nossa aí de prática penal, a gente finaliza aqui. E agora vocês me falam, a gente continua, vai direto, para? GG falou acelera. Sara continua, Camila direto. Tem alguém que quer um intervalo, alguém que tem que ir no banheiro, fazer o número 1, número 2. Alguém que quer comprar um lanche, alguma coisa. Beleza, então vamos lá então. Vamos mudar aqui. Vou sair da tela e voltar com linguagem jurídica. Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde. Professor Leonardo aqui. Estamos agora na aula de linguagem jurídica. Vamos lá, gente. Vamos só pegar aqui o livro aqui, um material aqui. Mudar aqui a chavinha aqui da mente aqui de processo penal para linguagem jurídica. Vamos lá. Sem perder tempo, então, gente, vamos falar aqui sobre
a linguagem jurídica. Vamos falar aqui sobre essa outra matéria aqui, que é justamente o desenvolvimento da linguagem no âmbito jurídico, no âmbito forense, beleza? Isso para vocês é importante, né? Vocês como operadores do direito e vocês também como futuros profissionais da área, é importante saber, né, como empregar as expressões, os vocabulários específicos aí desse, né, tão peculiar que é no meio forense. Beleza, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o emprego de palavras e expressões jurídicas, tá? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o emprego de expressões e palavras, vamos tratar mais do vocabulário jurídico. Beleza, o que eu queria falar com vocês? No direito, existem palavras que possuem vários significados. Existe, às vezes, uma palavra só que tem vários significados. Por exemplo, a palavra direito. A palavra direito pode ter vários significados. Direito pode ser o contrário de esquerdo, direito pode ser uma coisa que está certa, direito pode ter uma semelhança ou atribuído à justiça. Outra palavra que nós temos que tem vários ou uma multiplicidade de significados, por exemplo, a palavra ministro. Nós temos ministros de tribunais, nós temos ministros de ministérios, né? Nós temos ministros, né, pastores, padres, que são considerados ministros aí civis. Quando uma palavra ou quando uma expressão ela possui vários significados ou possui uma multiplicidade de significados, a esse fenômeno dá-se o nome de polissemia, tá? A esse fenômeno dá o nome de polissemia. O que é polissemia? Polis, né, do grego vários, muitos, semia, né, de semântica, significados. Quando uma palavra possui vários significados, quando uma palavra apresenta uma multiplicidade de sentidos, ela é considerada polissêmica. A gente fala que aconteceu uma polissemia dessa palavra, ou seja, uma palavra que tem vários significados. Beleza. Ainda nesse sentido, existem outros fenômenos na linguagem jurídica, que são os fenômenos da sinonímia e o fenômeno da homonímia. O que é sinonímia? Quando a gente fala de sinonímia, a gente está falando de palavras que sejam sinônimas. A gente está falando de palavras que tenham o mesmo sentido ou tenham o mesmo significado. E é difícil a gente encontrar palavras sinônimas no sentido absoluto, no sentido total, porque por mais que uma palavra se aproxime de outra, talvez ela não tenha o mesmo significado. Então, por exemplo, vocês acham que crime é sinônimo de infração penal? Vocês acham que crime... A Tati, eu vou disponibilizar a Tati, o PDF lá no AVA. Tô terminando de fazer a matéria em PDF, porque é de um livro, e aí eu tô escrevendo, anotando para disponibilizar para vocês. A Camilinha falou que crime é sinônimo de infração penal. O que vocês acham, gente? Crime é sinônimo de infração penal? Só para deixar claro, por mais que existam palavras que a gente ouve no nosso cotidiano, a gente tem que tomar cuidado nessa parte técnica. Crime não é sinônimo de infração penal. Infração penal é gênero. Infração penal é gênero, da qual tem duas espécies, crime ou contravenção penal. Então, crime é uma espécie de infração penal, não é sinônimo. Por quê? Porque nem todo crime é uma contravenção penal. E aí só falar para vocês, nem toda infração penal é crime, mas todo crime é uma infração penal, tá? Então, só queria que vocês diferenciassem isso. Infração penal é gênero, da qual se divide em duas espécies, crime e contravenção penal. Agora, um sinônimo que a gente tem, uma expressão sinônima que tem o mesmo significado é crime e delito. Crime e delito, aí temos um sinônimo. Temos ali uma similaridade, né? Principalmente os doutrinadores clássicos penais mais antigos, Beccaria, né, das penas e dos delitos, eles costumavam usar a expressão delitos. Já crime é sinônimo de delito. Beleza. Na aula de hoje, nós vamos estudar e nós vamos falar sobre as
homônimas. O que são homônimas? O que é homonímia? Quando a gente fala de homonímia, a gente está falando do fenômeno ou do sentido de identidade que uma palavra tem, seja oralmente, seja na fala, ou seja graficamente, seja na escrita. Quando a gente fala de homonímia, a gente está falando que uma palavra ela se identifica com a outra ou no falar ou no escrever. Estou falando escrever e estou digitando aqui, ótimo, né? Então, homônima significa que uma palavra é parecida com a outra ou na escrita ou na fala. Nesse sentido, existem homônimas, tá? Nesse sentido, existem homônimas homófonas, que são palavras parecidas na fala, que são palavras que se fala igual, são palavras que se pronuncia igual, ou homônimas homófonas, que são homônimas que têm a grafia igual. E aí eu vou falar justamente as palavras aqui. A Camilinha falou, escreve aqui as palavras. Vou falar aqui, tá, Camila? Vou escrever aqui. Por exemplo, alguns grupos de palavras que eu vou falar com vocês aqui. Eu quero que vocês me falam aí qual que é a diferença delas, tá? Por exemplo, a palavra sessão. Nós temos sessão com C e 2S. Nós temos sessão com S e 2S. E nós temos sessão com S, C cedilha. Percebam, em todas eu falo sessão, certo? Em todas eu falo sessão. Pergunto, tem diferença entre sessão com C e 2S, CS e 2S, e sessão com S e C cedilha? Tem diferença? Qual que é a diferença? Primeiro aí, vamos lá. Sessão com C e 2S, o que significa? Sessão. O que significa sessão com C, gente? O que significa sessão com C? Vocês lembram? Sessão com C. Sessão com C. Não, vamos. É engraçado demais. Cada um fala uma coisa. Demais. Vamos lá. Sessão assim, ó. Sessão assim, com C e 2S, vem do verbo ceder. Vem do verbo ceder. Exemplo. Fulano de tal fez uma cessão de direitos para o outro, tá? Foi feita uma cessão de direitos para outro. Quando alguém faz cessão de direitos para outro, aí nós temos uma cessão com C. E aí nós temos aí o cedente e o cessionário. Cedente, quem cede, tá? Cessionário, quem recebe. Sabrina falou, sessão com 2S tem sentido de reunião, que você faz estar sentado, justamente. Sessão tem sentido de ceder, doar. Sessão tem sentido... É isso aí, Sabrininha. É isso aí. Então, sessão... Hashtag Google Amém é o demais. Vamos lá. Mas é isso mesmo. Sessão com C, tá? Sessão com C vem do verbo ceder, principalmente no que se diz respeito juridicamente à cessão de direitos. Sessão, tá, gente, com S e 2 S's, tá? Significa reunião, significa período. Exemplo, uma sessão legislativa, uma sessão na Câmara, uma sessão de julgamento, beleza? Já sessão, tá? Já sessão com S e 2 C's aí, é o sentido assim de repartição, tá? É no sentido aí, igual a Sabrina falou aí, de separação. Exemplo, eu fui na seção do supermercado. Vou até perguntar para vocês, tá, gente? Em qual seção do supermercado que vocês mais vão? Em qual seção do supermercado? Mas é isso aí, tá? Então essa é a primeira divisão aí que eu queria falar com vocês. Segunda divisão, guloseimas. Segunda divisão. Tem diferença entre taxa e taxa? Tem diferença entre taxa com CH e taxa com X? Sim. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença?
taxa é o valor. Vamos lá, taxa, valor. Taxa, taxinha, prego. Beleza? Mas, então vamos lá. Se alguém falar assim, Léo, você foi taxado de burro. Você foi taxado de animal. Eu fui taxado como? Com X ou com CH? Com X? Ó, se eu fui taxado com X, quer dizer que eu fui cobrado um imposto, tá? Taxa com X significa imposto. Taxa com X significa imposto. Imposto não, significa tributo, tá? Significa tributo. Eu falo tributo porque tributo é gênero da qual existem 3 subespécies, né? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Taxa com X envolve dinheiro. Taxa com X envolve tributo, tá? Então, quando eu falo que eu fui taxado, tá, de ser feio, taxado de ser burro, é com CH. Porque com CH, tá? Com CH significa algo, é igual o pessoal falou, para lembrar, com CH é a taxinha. Então, quando você coloca uma taxinha em algo, é como se aquela pessoa tivesse rotulada, com CH fixado. Justamente, a taxa com CH, tá? É a taxinha mesmo, tá? De prender, de fixar. Ótimo. Vamos lá, outra aqui. Não vou nem perguntar se tem diferença, porque é aquela, né? Vocês estão quase falando. Óbvio que tem diferença, né, Léo? Se não tiver diferença, aí você não estava falando. Burro. Tem diferença entre remissão com 2S e remissão com C cedilha? Tem diferença. Qual é a diferença? Qual que é a diferença? Remissão, pagar com trabalho. Remissão, perdoar. Se alguém for fazer uma monografia e falar sobre a remissão da pena, aí é remissão da pena com o quê? Justamente. Remissão de pena é com C cedilha. É justamente com C cedilha, pagamento. Remissão, tá? Remissão com C cedilha vem do verbo remir. Remissão com C cedilha vem do verbo remir, que significa pagar, tá? Que significa liberar, que significa resgate. Remissão com 2 S's vem do verbo remitir. Vem do verbo remitir, que significa perdão, tá? Que significa perdão. Remissão de pena, tá? Com C cedilha. E aí eu até pergunto, como que pode haver remissão de pena hoje? Como que pode haver remissão de pena hoje? Quais são as formas de remissão de pena? Por trabalho, por leitura e por... Trabalho e estudo. Isso mesmo. Isso. Justamente. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre algumas palavras. Nós falamos sobre as homônimas homófonas, né? Que falam igual. Nós vamos falar agora sobre as homônimas homógrafas, que são palavras que têm grafia idêntica, mas, né, semanticamente são distintas. Por exemplo, a palavra diligência. Qual que são o significado que diligência pode ter, gente? Uma diligência pode significar o quê? O que diligência pode significar? Eu posso tratar diligência como o quê? Busca, igual a Sabrina falou. Diligência pode ser um ato judicial praticado fora do fórum, né? Diligência pode ser um ato judicial praticado fora do fórum. O que mais que diligência pode ser? Quando alguém fala o seguinte, nossa, eu fiz isso com tanta diligência, significa o quê? Fulano fez com muita diligência. Com cuidado, com empenho, com zelo, né? Justamente. Outra coisa aqui, diligência também pode ter o sentido de investigação, tá? O sentido de pesquisa. Ó, foi feita diligência sobre aquele crime. Foi feita diligência sobre aquele caso. Beleza. Outra palavra aqui que tem, que é escrita igualmente, mas possui
significados diferentes em relação à decadência. Qual que são os significados que a decadência pode ter? Decadência pode significar o quê? Decadência pode significar degradação. Ô Sabrina, eu prometo diante de Deus, quando você escreveu degradado, eu jurei que você estava escrevendo desgraçado. Eu prometo diante de Deus. Eu achei que falei, cara, a Sabrina tá muito grilada comigo. Ela escreveu desgraçado. Eu pirei aqui. Mas ok. É isso mesmo. Decadência, gente, pode significar duas coisas. Decadência pode significar queda, né? Falar assim, nossa, fulano de tal, ele tá numa decadência. Nossa, pelo amor de Deus, ele não consegue mais fazer da forma como ele fazia, né? Então, decadência pode significar uma queda. Já decadência pode significar também, igual a Carita falou, decair do direito, né? Perda de um direito. E até pergunto para vocês, tem diferença entre decadência e prescrição? Tem diferença entre decadência e prescrição? Sim, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre decadência e prescrição? A prescrição seria a perda do direito à pretensão e a decadência é... Eu não sei explicar essa parte, mas... Decaiu o direito. Né? A decadência, você perde o direito em si. Tá? A decadência, você perde o próprio direito. Lembrando que os prazos decadenciais são sempre menores, tá? Lembrando que o prazo decadencial são sempre menores. Então, exemplo aí de prazo decadencial, a gente estava falando até na aula passada. Prazo para representação, prazo de representação para o MP, o prazo de oferecimento da queixa-crime, né? É um prazo decadencial de 6 meses. Passou os 6 meses, você perdeu o direito. Você perdeu o direito. Já o prazo prescricional, você não perde o direito, você perde o direito de reclamar por aquele direito. Na prescrição, você não perde o direito em si, você perde a oportunidade de reclamar sobre aquele direito. Você perde a pretensão da ação, a pretensão do direito de agir, justamente. Vamos lá. Vamos falar aqui, gente, então, sobre... Agora, vamos falar aqui sobre... só arrumar aqui. Vamos falar aqui sobre as parônimas. Calma aí, a Sabrina falou, estudo civil, eu me acho inteligente, eu estudo penal e me sinto burro. Por que, Sabrina? Claro que não. Por que você tá falando isso? Você não gosta muito de penal, não? Você gosta mais de civil? Conta aí pra mim. Fala pro desgraçado aqui do professor. Você não gosta nem entende penal? Não, mas você vai entender, você vai entender. É assim mesmo. Não, mas assim, brincadeiras à parte, cada pessoa tem uma afinidade, né? Tem gente que prefere mais penal, tem gente que se identifica mais, tem gente que se identifica mais com civil. É assim mesmo, né? Eu acho que isso também vai muito da nossa formação. Acho que no comecinho, talvez a gente crie, sei lá, a gente dá certo mais com civil, entende melhor a matéria, flui mais. Às vezes dá certo melhor com penal, flui mais, daí faz parte. Mas você sabe sim ser inteligente nas duas. Gente, o que eu vou falar pra você que eu não dou conta, prometo diante de Deus, eu não suporto, quando eu falo suporto, talvez seja muito forte, mas eu não suporto tributário, assim, eu não sei absolutamente nada, assim, nada, eu não sei nada de empresarial, assim, nada, não sei o rumo, pra onde vai. E previdenciário também, puta merda, é foda, não consigo entender nada, mas faz parte, né, faz parte. Não, administrativo eu gosto, por incrível que pareça, administrativo eu não gostei na faculdade, fui gostar depois que eu saí da faculdade. Mas é engraçado, né? O legal é isso, que cada pessoa gosta de uma coisa. Gente, vamos fazer um escritório de advocacia, todo mundo, e aí cada um fica com uma matéria aí. Um fica com previdenciário, outro fica com penal, civil, e a gente desenrola aí. O que vocês acham? Inimigos do limite.
Nunca deixamos acabar. O que vocês acham? Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Caminhando aqui também para o final. Nós vamos falar sobre as parônimas agora. O que são parônimas? Parônimas são palavras que elas são parecidas na hora de falar e são parecidas na hora de escrever, mas que geram uma bagunça pra caramba. Então, eu vou escrever todas as palavras aqui e vou disponibilizar o PDF depois, viu? Fica tranquilo. Tá tudo confuso? Qual parte que tá confusa? Ah, não, entendi. Mas eu vou disponibilizar o material em PDF, fica tranquilo. Tudo isso que eu tô falando vai estar no material em PDF, beleza? As parônimas, então, são palavras que elas não são iguais nem no falar, nem iguais no escrever. Mas elas são parecidas nos dois. São palavras que se confundem. E nós vamos falar um pouco sobre essas parônimas. Exemplo. Prover e provir. Prover e provir. Tem diferença entre prover e provir? Da onde prover isso? Ou da onde provir isso? Qual que é a diferença entre prover e provir? Percebam o seguinte. Prover, tá? Prover significa deferir, tá? Prover significa deferir. Significa fornecer algo que se necessita. O juiz, ele provê a causa. O juiz, ele dá provimento na causa. Só Deus proverá, justamente. Amém. Deus proverá, isso mesmo. Prover, tá? Prover significa justamente, em termo jurídico, prover significa aceitar um recurso, tá? Prover significa aceitar um recurso. E aí, só para falar para vocês mais juridicamente isso. A nível penal, a nível criminal, nós temos dois tipos de juízos. Nós temos o juízo ACO e nós temos o juízo adquém, certo? Juiz ACO é o juiz de primeira instância, né? O juiz de primeira instância. Juiz adquém, juiz de segunda instância. O juiz ACO é chamado de juiz de delibação, que vai deliberar sobre aquela causa, que vai dar procedente ou não. E o juiz adquém, juiz de segunda instância, é chamado de juiz de prelibação. Quando, e aí só para vocês perceberem, quando uma ação ela é favorável, o juiz ele dá procedente ou improcedente. Agora, quando é um recurso que sobe lá para o segundo grau, aí quer dizer que o recurso ele foi provido ou improvido. O recurso ou ele é provido ou improvido. Você não fala a ação foi provida. Não, mas você fala que o recurso foi provido. Então, prover em sentido jurídico diz respeito à matéria recursal. Só pode ser provido ou improvido um recurso. Prover um recurso ou improver significa aceitar ou não aceitar um recurso. Beleza? Ou prover pode ser até no sentido, igual a Sabrina falou, Deus proverá, significa satisfazer algo, dar assistência de algo. E o que é provir? O que significa provir? Percebam que o provir, ele finaliza com o verbo vir. O verbo vir, certo? Vir de vir. Provir significa se originar. Vir de algum lugar, tá? Então, provir significa vir de algum lugar ou proceder de algum lugar. Uma coisa, ela proveio de algum lugar, ou essa, digamos assim, essa petição inicial, ela proveio daquele escritório, ou seja, ela se origina daquele escritório, beleza? Então, provir significa se originar, vir de algum lugar, tá? Então, olha, essa argumentação, essa tese, ela proveio do doutrinador tal, ou seja, ela se originou do doutrinador tal, tá? Algo que eu queria que vocês não confundissem, e eu vi que tem uma leve diferença, sim, tem nada a ver com a nossa matéria, mas diferença entre esses três verbos aqui, ó. Ver, vir e vier. Vocês estão ligados na diferença?
É algo que eu vejo todo mundo confundir. Cada hora você fala uma coisa. Então tem gente que fala assim, ô, vem aqui em casa. Aí você fala assim, ó, quando eu vir. Aí tem outro que fala assim, não, quando eu vier. Aí outro fala, quando eu ver. É o seguinte, ver com E, tá? Ver com E significa assistir, tá? Significa ver, significa assistir. Quando você fala vir, tá? Quando você fala vir, é o subjuntivo do verbo vier. Quando você fala em algum lugar, ó, quando eu vier, você não fala quando eu vir, você fala quando eu vier. Vier é no sentido, é no verbo de vir, tá? Quando eu vier, quando fulano de tal vier. E vir é só uma flexão desse verbo, tá lá no subjuntivo. Se fulano de tal vir, ou seja, só deixar claro aqui, ver e vir são o mesmo verbo, só que ver tá no infinitivo, e vir tá no subjuntivo. Quando fulano de tal vir aquele programa, quando fulano de tal assistir aquele programa, aí é vir. Agora, quando fulano de tal vier, aí quer dizer que quando uma pessoa chegar, quando a pessoa vier de algum lugar, beleza? Vamos lá. Tem diferença entre mandado e mandato? Tem diferença entre mandado e mandato? Parônimas e não, seguinte, GG. Parônimas, elas são semelhantes na fala e na escrita. As homônimas, ou elas são idênticas na fala, ou elas são idênticas na escrita. Beleza? Parônimas, elas não são iguais, elas só são semelhantes. Justamente. Mandato, gente. Mandato é o que vocês falaram aí. A carta igual até falou, né? Esse é o período eleitoral. Fulano de tal, ele cumpriu o mandato dele. E mandado, igual vocês falaram de mandado judicial. Toda vez que a gente falar, ou toda vez que a gente disser respeito a mandato com T, a gente está falando de outorga de poderes. A gente está falando de transferência de poderes de uma pessoa para outra. Então, mandato político é a transferência de poderes do povo para determinado político. Diz respeito a essa outorga de poderes, essa representação. Lembrando, uma procuração nada mais é do que um mandato. Tá? Uma procuração, ela é um mandato. Já um mandador com D é uma ordem judicial. O mandado com D significa, é uma ordem, é uma determinação judicial. Uma ordem é uma determinação. Por exemplo, um mandado judicial de prisão, um mandado, por exemplo, de segurança. Justamente. Queria até perguntar para vocês, em termos de mandato, tá? Em termos de mandato, quais são as espécies de procuração que nós temos? Quando vocês, né, já até antecipar, tentando trazer mais para a prática jurídica. Quais são os tipos de procurações que nós temos? Vocês sabem os tipos de procurações que nós temos? Ou as formas de procuração que nós temos? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos procuração adjudícia. Nós temos procuração extrajudícia. Nós temos procuração ad negócia. O que eu estou querendo perguntar? Imagina você já como advogado, tá? Imagina você como advogado. O cliente, quando ele passa poderes para o advogado, ou quando uma pessoa passa procuração para outra pessoa, ela pode passar todos os poderes para essa pessoa, ela pode restringir esses poderes. Ela pode restringir esses poderes. Por exemplo, você como advogado, ou né, quem quiser atuar na área, vocês vão precisar fazer uma procuração
ali para o seu cliente. E vai ficar estabelecido naquela procuração o que cada um pode passar para o outro. Por exemplo, o seu cliente ele pode querer passar poderes para você atuar por ele só judicialmente. Ou o seu cliente pode querer que você atue por ele não só judicialmente, mas extrajudicialmente. Ele pode querer passar poderes para você, realizar acordo, transacionar, realizar conciliação. Ou o seu cliente pode querer passar uma procuração para você especificamente para aquele ato. Ou o seu cliente pode passar uma procuração para você voltada exclusivamente para determinada situação. E é isso que eu vou falar para vocês. Uma procuração adjudícia é uma procuração que é passada do mandante para o mandatário somente para atuação judicial, somente para foro judicial. Tem clientes que preferem, ou quando vão passar uma procuração para o advogado, só passam essa procuração adjudícia. E aí por que eu estou falando isso para vocês? Não vou falar que é uma prática comum, mas enfim, vocês já devem ter ouvido falar disso. Tem advogado, e aí eu falo isso, eu falo nem como professor, eu falo como amigo, tá, gente? Quando vocês forem advogados, algo que vocês não podem, eu falo para vocês, que vocês não podem negociar é o caráter de vocês. Algo que vocês não podem abrir mão é da integridade de vocês. Vocês podem negociar tudo, mas falo para vocês e oriento vocês, não negociem os seus princípios, os seus valores, o seu caráter, principalmente em se tratando de dinheiro ou por causa de dinheiro. Porque infelizmente tem muito advogado que faz isso e às vezes passa para trás um cliente, engana um cliente, ilude um cliente simplesmente ou visando ali um ganho financeiro. Eu já cansei de ver advogado fazendo procuração adjudícia e extrajudícia. Para quê? Para quando sai o pagamento, e aí vamos colocar aqui principalmente Justiça Federal, causas previdenciárias, o que o advogado vai lá? Chega, pega o dinheiro do cliente, apresenta lá a procuração extrajudicial e some, vaza, nunca mais aparece. Ou o advogado tem uma procuração e faz uma procuração extrajudicial, para quê? Para realizar um acordo com outra parte, faz um acordo, pega o dinheiro lá e não avisa para o cliente. Então tem muito cliente hoje que tem preferido passar a procuração só adjudícia, para o advogado atuar só em juízo. Porque a procuração extrajudícia ou extrajudicial é uma procuração que propicia o advogado atuar fora do juízo, para que o advogado atua em outras fontes ou outras formas de negociação, conciliação, transação que não sejam em juízo. Ou existe a procuração que a gente fala ad negócia, que a procuração ad negócio é aquela procuração para um negócio específico. É uma procuração que é passada especificamente para um fim. Fulano de tal passa uma procuração para que o outro venha por exemplo, representar ele ou tirar documento, sei lá no Rápido, lá no VaptVupt. Ou fulano de tal passa uma procuração para outra pessoa, para que essa pessoa, por exemplo, case no lugar dela. Lembrando que pode ter procuração para outro casar no lugar, tá, gente? Ou passa uma procuração para determinada pessoa realizar determinada atividade específica, ou seja, é uma procuração ad negócio, ou seja, uma procuração que limita os poderes e determina especificamente qual que vai ser o poder que vai estar sendo transferido para aquela outra pessoa. Então nós temos esses três tipos de procurações hoje: procuração adjudícia, procuração extrajudícia, procuração ad negócio. Procuração ad negócio normalmente voltada para quando vai ser realizada uma atividade bem específica e normalmente uma atividade temporária, que vai ser, por exemplo, no mesmo dia ou num dia específico. Procuração adjudícia é uma procuração voltada para atividades em foro judicial, né, dentro do juízo. E procuração extrajudícia é uma procuração que outorga poderes fora do ambiente ou fora do aspecto ali judicial. E para finalizar, nós temos também a procuração da procuração. Imagina o seguinte: imagina que um cliente te contrata para você ser advogado dele e defender ele em determinado processo.
Só que por algum motivo você não vai poder estar na audiência no dia, você não vai poder participar. Tem como você que é procurador de alguém passar essa procuração para um colega advogado seu? Tem como uma pessoa que recebeu uma procuração passar para outra pessoa? O que vocês acham? Vocês entenderam? Eu, Léo, recebi uma procuração. Só que eu não vou poder atuar na causa, não vou poder estar lá no dia. Eu pego essa procuração e passo uma procuração para outra pessoa. Pode ter isso? Pode. E isso se dá o nome de subestabelecimento, justamente. Brooklyn 1999, é nóis, irmão, tava com saudade de você. É justamente o subestabelecimento. O subestabelecimento é a procuração da procuração. É quando um procurador outorga poderes para outra pessoa. Subestabelecimento, gente, é justamente quando uma pessoa que tem a procuração de alguém outorga poderes para outra pessoa. E é o que mais acontece. Vamos supor que você é contratado para ser advogado de um cliente. Só que no dia da audiência, você vai estar em outra. Ou você não vai poder atuar na causa. E você que tem a procuração do cliente, o que você faz? Subestabelece para outro advogado. Subestabelece para um outro colega seu. Então, subestabelecimento é quando uma pessoa que já é procurador outorga poderes para outra pessoa. E é o mais comum de acontecer subestabelecimento entre advogados. Um advogado recebe uma procuração e não pode realizar o ato ou comparecer no dia. Subestabelece, então, para outro advogado. Léo. Fala, GG. Licença. Ele simplesmente entrega a procuração para o outro ou ele formaliza? Não, ele tem que fazer um subestabelecimento. Ele faz uma peça chamada subestabelecimento. E aí ele que é procurador daquele ato anterior, ele subestabelece os poderes dele como procurador para outro. Certo, então subestabelecimento é a formalização, então, dessa passagem. Então, sim, o subestabelecimento ela é uma nova procuração. Só que é uma procuração do procurador para um outro procurador. É como se eu que sou o procurador da causa, passo os meus poderes para outra pessoa. A isso dá o nome de subestabelecimento. É uma peça, tá, gente? É uma peça. Não é um nome, é uma peça. Você tem que fazer o subestabelecimento. O cliente deve ser cientificado. O cliente deve ser cientificado, tá? Até no código de ética, do AB, o cliente deve ser informado de tudo. Então, é até bom, tá, Camilinha, que o cliente seja cientificado. Beleza? Léo. Oi, fala, Tati. Eu ia fazer essa mesma pergunta no caso, se acontecer de o cliente não saber desse subestabelecimento, né? E depois, o advogado que pegou o caso, para ir na audiência, alguma coisa assim, vamos supor que dá alguma coisa errado. E aí o cliente vai e fala, não, mas eu não contratei ele, eu contratei você. Sim. Entendeu? O cliente tem essa prerrogativa de reclamar, se ele não tiver o certo? Com certeza. Mas em regra, quando você vai fazer esse subestabelecimento, então o cliente sempre deverá ser cientificado. Não, assim, igual eu tô falando pra vocês. Cara, até agora eu respondo sua pergunta, tá? É de bom tom, tá, gente? É de bom tom que o cliente seja avisado. Como eu falei, está previsto lá no Estatuto do AB, no Código de Ética, que o cliente deve ser informado sobre todos os atos ali do processo cientificado. Por quê? É igual vocês falaram. Pô, vamos supor que eu te contrato, Tati. Olha, doutora Tatiele, me falaram muito bem de você, eu quero você como advogado e tal. Aí vamos supor que no dia você não pode. Ou vamos supor que no dia você tá viajando. E aí, enfim, você dá um migué, liga pra sua amiga, liga pro GG, pra Thaís, enfim, pra quem for. Gente, vou subestabelecer pra vocês ir lá naquela audiência. Não quero ir de jeito nenhum, vou viajar. Se você nem me liga, se você nem me avisa, eu, cliente, posso representar você. Posso representar você no Conselho de Ética. Falar que você foi negligente, falar que você não me cientificou, enfim, não atuou de maneira eficiente. E mais, se a nova advogada... se a nova advogada ou o novo advogado, por exemplo, ainda causa algum prejuízo para o cliente, aí, mais ainda, você que, digamos assim, foi negligente, pode ser responsabilizado.
Agora, igual eu tô falando pra vocês, num sentido prático, pode acontecer, sei lá, vou só dar um exemplo, tá? Vamos supor que tem um escritório de advocacia com 5 advogados. Não, vamos colocar 2 advogados. 2 advogados sócios, tá? Os 2 são sócios. Mas a pessoa me contrata como advogado. Só que aí, vamos supor que eu tô em outra audiência. Tem audiência no mesmo horário. Eu vou, faço um subestabelecimento sozinho ali pra minha sócia e ela vai no meu lugar. Mas não dá tempo de eu avisar no meu cliente. Pode acontecer? Não, pode acontecer. Em situações práticas, às vezes não dá tempo de avisar e tudo mais. Agora, se o cliente se sentir prejudicado, aí ele pode representar, com certeza. A Ana perguntou o que ocorre em que o cliente discorda do subestabelecimento. Se o cliente discordar do subestabelecimento, ele pode obstar essa transferência de poderes. O cliente fala, não quero que você subestabeleça. Então ele vai ficar com aquele procurador. O que o procurador vai poder fazer é, sei lá, querer sair da causa. Mas não é que o cliente tem que autorizar, tá? O cliente não tem que autorizar, mas você tem que avisar o cliente. Mas assim, gente, é algo tão comum que eu falo pra vocês, que é o advogado falar assim, cara, não vou poder ir nessa audiência, tem outra. Tem como você ir no meu lugar? Vou e subestabelece. Eu já levei subestabelecimento depois. O colega meu falou, Léo, não tem como eu ir na audiência, pode ir no meu lugar? Ele avisa o cliente, depois ele subestabelece no processo. É algo muito comum. Agora, obviamente que o cliente ele precisa estar a par, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo. Beleza? Só responder a pergunta da Carita aqui. A Carita perguntou, a outorga uxória entra nessa classificação? Carita, a outorga uxória, ela é a autorização da mulher para o marido na venda de bens. Tá? Uxória diz respeito à mulher. Tá? Uxória diz respeito à mulher. A outorga uxória é a autorização que a mulher dá para o marido para ele vender bens, principalmente quando eles estão casados, por exemplo, em comunhão. Comunhão parcial, comunhão universal de bens. Tá? A outorga uxória diz respeito à autorização que a mulher dá para o marido. Beleza? Não sei se foi nesse sentido que você queria perguntar. Beleza? Professor, Ou... na prática, sou eu, a Camila. Oi, Sou Camila. aluna nova do senhor, nunca tive aula. Tudo bem, Camila? Na prática, ocorre do advogado que pegou a causa subestabelecer poderes além do que o cliente foi estabelecido ali com o cliente? Ou não? O que pode acontecer é o seguinte, até bom você ter perguntado. Pode ter o subestabelecimento sem reserva de poderes ou com reserva de poderes. O que é o subestabelecimento com reserva de poderes? É o seguinte, eu vou dar um exemplo aí você, tá, Camila? Vamos supor que eu sou advogado contratado. E aí na audiência, eu não vou poder ir. E eu quero que você vá no meu lugar. Só que eu não quero sair da causa. Eu quero continuar atuando nela. Eu vou e subestabeleço com reserva de poderes para você. Eu falo o seguinte, Camila, eu tô subestabelecendo, mas é só para você ir na audiência. Eu não quero que você continue na causa não, tá? Depois eu vou voltar para a causa. Ou seja, eu subestabeleço com reserva de poderes. Eu vou subestabelecer para você só ir na audiência. Mas eu ainda vou continuar no processo. Agora, pode acontecer subestabelecimento sem reserva de poderes, quando o advogado abre mão da causa e passa para outro colega dele. Quando ele subestabelece sem reserva de poderes, ele está dando todos os poderes para o advogado, sei lá, colega dele ou para que ele transferiu, sem ele voltar depois, entendeu? Então tem essas duas formas de subestabelecimento, sem reserva e com reserva. No sem reserva, o advogado ainda está na causa, continua na causa e subestabelece só determinados atos. No subestabelecimento sem reserva, o advogado passa inteiro para o outro. Beleza? Alguma outra dúvida, gente? Alguma outra pergunta? A Sabrina perguntou, professor, tem alguma área do direito que não pode haver subestabelecimento? Sabrininha, sim, se tem, eu não conheço judicialmente, tá? Se tem, eu não conheço judicialmente. Vou até procurar depois, assim, que eu me lembre de cabeça, eu não conheço nenhuma área que não pode subestabelecer, não. Mas vou procurar depois e até te mando mensagem depois. O GG não tem limitação, tá? Não tem, pode fazer só uma, 2 vezes. Não, quantas vezes for necessário.
quantas vezes for necessária. Beleza? Ô, Léo, Ô, deixa eu te perguntar. fala, Rafa. Por exemplo, se o advogado que foi contratado precisa viajar e tal, mas o cliente exige que ele esteja presente. O cliente tem esse poder de exigir que ele esteja presente lá na hora da audiência e tal. Ele não tem o poder de exigir que ele esteja lá. Agora, se igual no mesmo sentido da pergunta da Tati, se a ausência do advogado tiver prejudicado o cliente, aí ele pode representar o advogado e até mesmo entrar com uma ação contra o advogado. E aí quando eu falo, gente, nós estamos falando em duas esferas, tá? Reclamação contra o advogado, eu estou falando de uma esfera administrativa, representar o conselho lá na OAB. Agora, se houver danos, sei lá, materiais ou morais, o cara entrar até mesmo na justiça, tá? Poder judiciário. Mas assim, Rafa, ele não tem o poder assim de obrigar, sabe? Falar o seguinte, cara, você vai vir aqui e se você não vir... Não, ele não tem esse poder até porque não tem como uma outra pessoa obrigar a outra. E esse subestabelecimento existe justamente para isso. O advogado não pode, manda outro no lugar. Mas assim... de forma ética, e aí volta a dizer, é de bom tom que o advogado esteja sempre em contato com o cliente e também, por exemplo, organize, né, as suas viagens ou as suas saidinhas para não coincidir na audiência. Agora, se o cliente, e aí eu tá falando para você, Rafa, cara, tem cliente, velho, que o cara é virado no giraia, velho. Tem cliente que o cara é o cão chupando mango, velho. Vocês não têm noção, velho. Tem cliente que é chato demais da conta. Então tem cliente, cara, eu já vi cliente que assim, se você não for cagar no banheiro e avisar pra ele, o cara fica grilado, velho. Você fala assim, não, mas você não me avisou? Você não pediu pra eu levar o papel higiênico? Tem cara que é assim, velho. Infelizmente tem cara que é assim. Então assim, te exigir ele não pode, mas é bom você tomar os cuidados necessários para o cara não te representar, não te processar depois. Beleza? Gente, nós vamos falar em próximas aulas. Tem cliente que quer pegar um honorário de sucumbência de advogado. Você combina um honorário com o cliente e aí vai para a segunda instância, ou no fórum, né? Segunda instância no juizado, ou vai para o fórum. O juiz vai lá e determina o honorário de sucumbência e o cliente acha que você tem que passar para ele. Então, assim, lidar com pessoa não é brincadeira, tá, gente? É uma arte. Mas é isso mesmo. Faz parte. Gente, vamos lá, então. Vamos finalizando aqui a nossa aula. Acho que esgotamos aí, né? Primeiro dia aí. No mais, é isso. A aula foi gravada. Vou até encerrar aqui.